Você é daqueles que já tentaram N técnicas para a leitura rotineira da Bíblia, mas só começa e não consegue emplacar uma leitura habitual, mesmo sabendo da importância deste costume para o cristão? Ou você é daqueles que acha que ler a Bíblia fora da igreja não é tão importante assim? Então, eu peço que você assista esse vídeo porque a sua saúde espiritual está em risco. Bom, neste vídeo eu vou te dar 12 razões bíblicas e doutrinárias pelas quais você não deve se acostumar à falta de contato com as escrituras. E para aqueles que assistirem o vídeo até o final, eu vou dar algumas dicas aqui que vão te ajudar a remediar esta situação que é grave, hein? Eu sou Júlio Rocha, você está no canal Verbo Bíblia e Teologia e nós vamos para a vinheta, 10 segundinhos, tempo de você se inscrever no canal. Se você não é inscrito, é só clicar na logo VBT que tem aqui no canto inferior direito do seu vídeo e assinar o canal e também deixar o seu like, que é muito importante para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Voltamos já! Bom, meus irmãos, a Bíblia é o único e o insubstituível parâmetro de fé e prática que o crente possui. Isso é o beabá cristão. Sem um contato habitual com as Escrituras para saber a vontade de Deus e andar no centro da sua vontade, você estará à mercê de problemas espirituais que podem ser sérios. Nós vamos passar a tratar eles a partir de agora. A primeira consequência que gostaríamos de citar que acontece com os crentes que deixam de ler a Bíblia como um hábito nas suas vidas para saber a vontade de Deus é que eles começam a desobedecer. Peraí, pastor, eu não desobedeço. Sim, desobedece, e essa desobediência ela é conceitual, ela não é prática a priori, ela é de dentro para fora. Primeiro, você começa a desobedecer as suas próprias convicções acerca do certo e do errado. Segundo, você começa a desobedecer a ética que você criava, que a Bíblia te deu. Em terceiro, você começa a desobedecer as leis, porque o temor começa a ir embora. Em quarto, você começa a desobedecer a igreja, os costumes da sua comunidade. Em quinto, você começa a desobedecer a própria Bíblia. E aí o buraco começa a ficar cada vez mais fundo. Porque a Bíblia diz, medita nesta palavra de dia e de noite. Se a Bíblia recomenda que nós façamos nisso, é porque provavelmente nós temos uma tendência muito inclinada para fazer coisas erradas. E isso acontece de dentro para fora e não necessariamente de fora para dentro. Portanto, se você é daqueles negativistas que acha que isso não pode acontecer, eu te aconselho a tomar muito cuidado, porque a sua mente pode cauterizar e você nunca perceber que isso está acontecendo com você. Uma segunda consequência que pode acontecer a um crente que deixa o hábito das escrituras, da meditação diária, da meditação rotineira das escrituras, é que ele começa a se disponibilizar a todo tipo de impureza. Não há como ser puro, entenda isso, não há como ser puro sem o contato habitual com as escrituras. O salmista mesmo é quem pergunta, como purificará o mancebo, o jovem, o homem, o seu caminho? E ele responde, observando o caminho conforme a sua palavra. Está no Salmo 119, verso de número 9. Em sua oração sacerdotal, Jesus roga pela igreja, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17 e 17. Portanto, se você não tem contato com aquilo que é puro, logicamente a mesma inclinação que você tem para a desobediência, você tem também para as impurezas. A terceira consequência inevitável para um crente que deixa o costume de ler as escrituras é que ele vai ficar faminto. Lógico, se a Bíblia é alimento para as nossas almas, se a palavra de Deus é aquilo que sustenta o crente na presença do Todo-Poderoso, deixar de ler a Bíblia vai causar aí uma fome. Jesus, respondendo a Satanás na tentação do deserto, ele proferiu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está registrado em Mateus capítulo 4, verso 4. A aplicação aqui não deixa de ser simples nem popular. Quanto tempo você suportaria ficar sem comida? Quanto o seu corpo aguenta ficar sem alimento sólido, alimento físico que o seu corpo precisa? Assim também é o alimento espiritual. E aí você pode se perguntar, quanto tempo a sua alma está sem se alimentar, está faminta de Deus? O crente, ele precisa do contato com Deus ou ele vai morrer de inanição. Amém?
Em quarto lugar, a consequência inevitável de quem deixa de ter o contato diário com as Escrituras, o contato rotineiro com a Palavra de Deus. Ele vai começar a andar, inevitavelmente, em más companhias, literal e principalmente virtualmente. Se a Palavra de Deus não enche os seus olhos, o que é virtual, o que é literal, vai encher. Se a Palavra de Deus não entra pelos seus ouvidos, outras palavras vão entrar. O salmista, no Salmo de número 1 e verso 1 e 2, ele faz menção desta postura de fidelidade em contraste àqueles que, em primeiro lugar, andam segundo o conselho de ímpios. Segundo, se detém ou permanece com pecadores. Em terceiro, se assenta nas rodas dos escarnecedores. Tudo isso no mesmo versículo 1. Note que há um senso de ocupação aqui. Se você está em um lugar fazendo algo, você não pode estar em outro lugar. E é verdade, se quem perde tempo com as coisas do mundo não tem tempo para as coisas de Deus. Mas quem gasta o seu tempo meditando nas Escrituras também não terá tempo para as coisas do mundo e entra num processo de separação, de santificação para Deus em espírito e só tem a ganhar com isso. Portanto, medite, portanto, cultive a rotina de leitura e meditação das Escrituras. Mas veja você que quem deixa a rotina das Escrituras, ele não tem como melhorar de vida nunca, a coisa só vai piorando. Em quinto lugar, como consequência de deixar a rotina bíblica e deixar de ter contato com a palavra de Deus, que é saúde para a nossa vida, o crente automaticamente começa a viver o outro evangelho. Peraí, pastor, isso é heresia, eu não prego outro evangelho, prega o seu próprio, e eu vou provar por quê. O crente que deixa de ler a Bíblia, o crente que deixa de ter contato com a Bíblia está vivendo um outro evangelho, que é o seu próprio. E o que tem de gente praticando Gálatas 1 e 8, irmãos, não é brincadeira, tá? Dizendo que não faz diferença se consagrar à meditação da palavra de Deus, com outras centenas de pessoas seguindo esse pensamento que é espúrio, que é aí bastardo na tradição cristã que Jesus deixou para nós. Para com isso, amém? Para com isso. Ah, mas pastor, o que tem a ver não ler a Bíblia com pregar outro evangelho? Paulo fala de heresias em Gálatas 1 e 8. Ah, é isso que Paulo fala? E eu vou te perguntar uma coisa. Tem maior heresia do que não ler a Bíblia? Tem maior heresia do que cortar a comunicação com o dono da palavra, com o dono da vida, aquele que pode te levar para o céu? Não tem maior heresia que essa. É chocante, não é? Mas é a realidade. Se você deixa os rudimentos da vontade de Deus, você está sendo um herege. Não necessariamente você precisa propagar algo e desvirtuar outras pessoas. Se você desvirtuar a si mesmo, isso também é uma heresia. Amém? Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Note que o próximo e nós mesmos estamos no mesmo patamar. Portanto, nós não podemos querer mais a nós mesmos que a outros e não podemos fazer mal aos outros nem a nós mesmos, porque isso é quebra da vontade de Deus, é quebra da lei de Deus. Portanto, deixar de fazer a vontade de Deus é uma heresia, embora muitos, quase todos, hipocritamente façam vista grossa para esse tipo de realidade. Aqui mesmo no YouTube eu posso afirmar para vocês que está cheio desse tipo de gente. Conhecimento raso e mau testemunho ao mesmo tempo, e tá na cara que não lê a Bíblia de jeito nenhum, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amém? Para concluir esse quinto tópico, se você seguir o seu próprio conceito de que não precisa ler a Bíblia, quando o próprio Deus fala que tem que meditar na palavra dessa lei de dia e de noite, se você segue o seu próprio conceito a despeito do querer de Deus pelo Evangelho, isso é sim uma baita de uma heresia. É viver outro Evangelho, o seu próprio. Em sexto lugar, em consequência de uma falta de contato com as Escrituras, o crente deixa de ser espiritual e começa a ser carnal. Irmãos, e o que tem de crente carnal? Ser carnal, segundo a Bíblia, irmãos, é ser regido pela própria natureza e não pela natureza de Cristo implantada em nós. Logicamente, o motivo bíblico principal de se tornar carnal é, obviamente, deixar de ser espiritual, conforme Gálatas capítulo 5, verso 16. Andai em espírito e não cumprireis as
vontades da carne. E ser espiritual está condicionado aos parâmetros da revelação das Escrituras, conforme Paulo ensina em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. Desta forma, é salutar concluir que não ler as Escrituras faz o homem se inclinar à carnalidade, até mesmo pelo viés da santificação ou a falta dessa santificação. Olha o que Paulo ensina a Timóteo. Olha o que Paulo diz a Timóteo, então, na segunda epístola, capítulo 3, verso 15. E que desde a sua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, tome cuidado, se atente para essa grande dádiva que Cristo outorgou pela graça, a graça de estar inserido na palavra de Deus e poder meditar nela constantemente, porque o esfriamento e a morte espiritual é uma realidade triste, que se nega hoje em dia, mas que não se pode anular das Escrituras. Tem muita gente morrendo por causa de falta de conhecimento, de alimento espiritual, e eu estou aqui através desse vídeo alertando a sua vida. Não deixe de ter contato com as Escrituras, porque você começará a ser carnal até voltar a ser o velho homem. Ainda nessa linha de carnalidade e também complementando o item 6, em sétimo lugar, um crente que deixa de ter contato com as Escrituras, ele perde os parâmetros de saúde espiritual. O crente que tem contato com as Escrituras, ele é um crente saudável, porque a palavra de Deus, ela é saúde, ela cura, ela restaura, ela levanta, ela anima, ela projeta, ela guarnece, ela estrutura, amém? E 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, em continuação, ao que nós estamos falando, Timóteo capítulo 3, verso 15, Paulo dá a Timóteo motivos pelos quais as Escrituras aperfeiçoam a salvação do crente. E se você vai aperfeiçoando em santificação, obviamente você vai ficando cada vez mais saudável, até chegar à estatura de varão perfeito à medida de Cristo. Amém? E se são as Escrituras que fazem esse controle de qualidade, como regra de fé e prática na vida do crente, conclui-se então que quem não tem intimidade com as Escrituras, logo está fora do padrão que Deus quer para o crente. E o mais interessante disso tudo é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz que sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Nobody. Amém? Ninguém verá ao Senhor. Portanto, irmãos, por coisas muito simples, estamos deixando muitas das vezes de aperfeiçoar a nossa salvação para o dia de Cristo. E isso não é nem um pouco saudável e tampouco é recomendável pelas próprias Escrituras. Amém? Em oitavo lugar, quem deixa de ter contato com as Escrituras, a despeito da opinião que você possa ter, da racionalização que você possa fazer para justificar esta falta de rotina na sua vida, rotina básica de um crente que diz que quer morar no céu, você é reprovado. Ponto final. Palavra dura, mas é necessária. Acredite, dói mais em mim chegar a essa conclusão do que em você. Paulo recomenda a Timóteo procurar apresentar-se a Deus, em prontidão, aprovado. Esse termo, ele por si só é pesado. Tem que ter a aprovação de Deus. Tem que estar no padrão. Tem que ser, em outras palavras de Timóteo, por exemplo, a igreja de Tessalônica, tem que ser irrepreensível. Não ter nada do que se falar. E uma das características desse adjetivo aprovado é o bom manejo, ou seja, impecável, irrepreensível, manejo da palavra. Amém? Ou seja, quem não maneja bem a palavra não é aprovado. E ninguém vai manejar bem a palavra se não tiver contato com ela. É uma questão silogística, é uma questão óbvia. Em complemento a isso, quem não lê as Escrituras, quem não tem contato diário com ela, não saberá responder acerca da esperança, conforme informa-nos Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 15. Tampouco poderá ser lembrado pelo Espírito do que precisa ser falado quando for inquirido acerca da palavra, como Jesus diz em João 14, 26, que o Espírito vos fará lembrar daquilo que vos tenho dito. Ou seja, quem não lê a Bíblia corre o risco de passar vergonha e também envergonhar o nome de Cristo. Não deixe que o nome de Cristo seja envergonhado. Tenha contato com as Escrituras, porque além de você prestar um bom serviço cristão, você também estará honrando o nome de Cristo e enriquecendo a sua alma pela sabedoria que vem do alto através das sagradas letras.
Em nono lugar, um crente que deixa de ter contato com as Escrituras, ele simplesmente, cabalmente, não tem intimidade com Cristo, nenhuma. Quando a Bíblia usa o termo conhecer, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, em verdade vos digo que não vos conheço, isso não quer dizer que Jesus não conhece uma pessoa, porque ele conhece, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Isso quer dizer de intimidade, amém? Não tem intimidade com Cristo, portanto, quem não lê as Escrituras, porque escrito está que toda a revelação de Deus aos homens é por meio do Filho, amém? Sendo a palavra a revelação do Filho vivo, amém? Isso nos diz Hebreus capítulo 1, verso 1. E não há maior e mais profunda revelação de Deus ao homem do que as Escrituras. Você pode procurar em todos os lugares que você achar que deve procurar, mas só estará na Bíblia a perfeita, a completa revelação de Jesus Cristo para a nossa salvação e para a nossa vida eterna com Ele, nele, por Ele, para Ele, através do Espírito Santo que está conosco e habita em nós. Meus irmãos, conforme eu já informei anteriormente, não tem vida boa para quem não ler as Escrituras, amém? Aparentemente pode ser até alegre, aparentemente pode até parecer bem, mas interiormente não tem como, a conta não bate, amém? A conta não fecha e é somente degradação. Ainda que essa degradação ela seja gradual e ainda que ela possa ser vagarosa, mas ela está ocorrendo, ela acontece e precisa ser remediada. Bom, vamos lá. Em 10º lugar, aquele que não lê as Escrituras, não tem rotina, não tem hábito de meditar na palavra de Deus, ele inevitavelmente vai começar a beber de outras fontes. Irmão, é básico. Se a falta da palavra de Deus produz fome, porque a palavra é alimento e a palavra também é bebida que sacia a nossa sede, e você não bebe, se aparece outra oportunidade de beber, você vai beber. Há uma necessidade natural no ser humano, isso é nosso, vem conosco desde o nascimento, e os seus instintos o guiam para o quê? Buscar uma conexão com um ser superior. Isso é ciências da religião básica, amém? Essa necessidade de buscar um ser superior sem uma orientação da vontade de Deus vai enveredar o homem, irmãos, por vários caminhos, por várias teorias, e aí é o maior problema, principalmente daqueles que são descongregados ou desigrejados ou não denominacionados, é começar a fazer teorias. É começar aí, muitas das vezes, a achar argumentos que vão até contra a Bíblia, contra a razão, contra a regra estabelecida por Deus de convivência mútua ou até mesmo espiritual para justificar os seus atos em nome da sua própria convicção e da sua própria necessidade. Talvez você até conheça pessoas aqui mesmo no YouTube que faz da sua vontade, que faz do seu ponto de vista uma doutrina, uma regra de fé. Isso está errado, porque temos nas Escrituras estabelecida a vontade de Deus para nós, e guiando-nos nela, nós chegaremos nos céus. Consequentemente, por falta das Escrituras, pode ser até que você esteja bebendo de fontes, por exemplo, aqui no YouTube, dessas teorias que eu acabei de falar, e procurando em outras plataformas, e procurando virtualmente, e procurando em outras filosofias, aquilo que a sua alma almeja. E eu digo para você com toda certeza, o que a sua alma almeja é só a palavra de Deus que pode suprir. Amém? Em 11º lugar, o crente que não lê, não tem o costume, não tem a cultura bíblica de meditar diariamente nas Escrituras e nem na vontade de Deus, ele começa a praticar algo que nós chamamos de relativismo e também racionalização. Relativismo é começar a colocar as coisas todas no mesmo patamar, e racionalização é começar a achar justificativas para tudo. É até um complemento do 10º ponto. Aí já começa, vê fanatismo em tudo, se torna antinomianista, ou seja, sem regra nenhuma, começa a ir contra tudo que é sistema, começa a polarizar relacionamentos, esse é bom, esse não, começa a minimizar o pecado, começa a maximizar as pessoas.
ele começa a incitar a insubordinação e daí para baixo. A culpa sempre será dos outros, não dele. O problema sempre vai ser o outro e não ele. Alguns desses usam até a Bíblia para se defender dos irmãos, mas não usa a Bíblia para se defender do pecado. E aí a coisa está tão polarizada e ele já está tão cego que a apostasia já está começando a deteriorar a alma. E quando isso acontece, irmãos, o perigo é maior ainda de uma perda da salvação, de uma perda da sua alma e de perda de tudo que Deus providenciou para você na cruz do Calvário, tão somente por deixar de ler a Bíblia. Veja que uma causa pequena gera grandes consequências, desastrosas consequências, e isso que nós temos que tomar cuidado, porque escrito está: aquele que cuida está em pé, olhe, não caia. E consequentemente, uma das piores consequências que podem se suceder ao relativismo e à racionalização é a inversão de valores. O certo vira errado, o errado vira certo. Essa é a função do pecado, fazer o homem errar o alvo, achar que está seguindo a Deus e estar indo em direção à perdição. Mais uma vez, muito cuidado com a falta da leitura e do contato com as Escrituras. Deus está dando um puxão de orelha em você através desse vídeo, te chamando para a responsabilidade com Ele através do contato diário com a palavra. Em 12º e último lugar, o crente que não tem contato com as Escrituras, não tem o hábito de ler a Bíblia, ele inevitavelmente vai deixar de orar. Não tem bom, irmãos. Já aconteceu comigo, já aconteceu com conhecidos, com colegas obreiros, já aconteceu com todo mundo, e se não aconteceu com você, é uma questão de tempo para acontecer. Isso eu digo porque não tem pessoas, eu digo em condições normais, que ore e não leia a Bíblia, ou que somente leia a Bíblia e não ore. Um não vive sem o outro. A Bíblia fala sobre a oração, ensina-nos a orar, e a oração provoca em nós a sede pela palavra. É o chamado relacionamento equilibrado, ou seja, através do diálogo, que produz intimidade. A intimidade só pode ser promovida através do relacionamento. O relacionamento ele é provido pelo diálogo, e o diálogo é quando nós falamos com uma pessoa e ouvimos o que ela tem que falar. Logo, quando nós falamos com Cristo pela oração, ele fala conosco pela palavra, o diálogo está estabelecido, o relacionamento está embasado e também a intimidade está estruturada. Portanto, se você deixa de ler a palavra de Deus, inevitavelmente você vai deixar de orar, porque um está conectado com o outro e ninguém pode viver só de um. Meus irmãos, eu tinha muita coisa ainda para dizer sobre esse assunto, porque a Bíblia é uma abundância de valores para nós, mas eu vou parar por aqui. Eu quero voltar a esse assunto numa próxima oportunidade. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer uma coisa. Se você não é inscrito ainda, aqui embaixo tem uma logo escrito VBT. Clica nela, clica em inscrever-se para não perder os próximos conteúdos acerca desse assunto. Amém? Como prometido então, para te ajudar a retomar ou a iniciar o hábito da leitura e do contato com as Escrituras, eu separei aqui 4 dicas rápidas que vão com certeza te dar um impulso nessa sua caminhada e nesse seu empreendimento. Está preparado? Anote aí então. A primeira dica e a mais essencial: orar. Orar sobre o assunto, amém? Mas ore especificamente sobre esse assunto. Ah, pastor, mas isso eu já faço. Mas aqui há uma didática totalmente diferente, uma didática toda especial para isso, ok? Não será uma oração simples. Nessa oração você vai desenvolver primeiro uma rotina de oração, amém? Pode ser 3 vezes, uma semana, um mês, você que determina isso, você que propõe isso conforme a sua possibilidade, a sua necessidade de aprender e também as suas forças, amém? Você vai nessa oração, ou seja, orando especificamente, contar para Deus aquilo que você gostaria de aprender, de entender nas Escrituras. Conte para Ele, abra o seu coração. Senhor, eu tenho dúvida nisso, eu gostaria de aprender isso, eu gostaria de aprender aquilo. O que você for lembrando acerca daquilo que você for falando, depois você pega uma caneta e um papel e anota isso. Anotando isso, você vai procurar nas Escrituras tudo isso que você contou para Jesus, porque com certeza Ele vai te orientar com relação àquilo que você precisa
pelas Escrituras, e você vai ver que as Escrituras, elas revelam, elas não falam aquilo que você quer saber, mas elas falam aquilo que a sua alma precisa ouvir. Eu quero lembrá-lo que isso não é uma corrente de oração, uma campanha ou qualquer coisa desse tipo, amém, irmãos? É apenas uma didática que vai desenvolver o estímulo que você tem para buscar ao Senhor, tanto em oração como também nas Escrituras. E você vai ver que a coisa funciona. A segunda dica também é interessante e não vejo muita gente usando. Eu sou uma pessoa que quando começo a ler me dá sono. Essa então é uma dica que eu uso até hoje. Há dispositivos hoje aí em apps, né, nos celulares, que convertem textos em áudio. Ou até mesmo no YouTube tem canais aí que oferecem leituras da Bíblia, tá? Logicamente seccionados em partes por livros, amém? E tem também até leituras dramatizadas das Escrituras, com aquele fundo musical bem interessante. Eu gosto e utilizo sempre, é muito legal. Eu confesso que utilizo esse método boa parte do tempo. Isso me permite ouvir e anotar algumas coisas que lendo talvez eu não notaria, tá bom? Então eu faço isso, eu recomendo porque eu faço e comigo funciona. A vantagem deste método de Bíblia em áudio é que você pode preencher lacunas de tempo que você não vai render muita coisa. Ou seja, a hora de almoço do trabalho, hora de janta no trabalho, você pode ouvir ao deitar, pode ouvir depois que levantar, entre o levantar e sair para o serviço, enfim. São lacunas de tempo que você geralmente não produz. Você pode colocar um foninho de ouvido e ouvir a palavra de Deus. Com poucos minutos que você ouvir, o seu dia vai ser melhor e a sua fé vai ser edificada. E se você for como eu, você vai pescar coisas na Escritura que talvez lendo você não conseguiria notar. Amém? É maravilhoso também esse método. Para mim funciona muito bem. E eu uso muito, principalmente quando eu vou andar de ônibus ou alguma coisa, vou caminhar, alguma coisa assim. É muito bom e eu recomendo. A terceira dica que eu deixo para você é um pouquinho mais trabalhosa. É para aqueles que são mais sistemáticos, mais pragmáticos e gostam de estudar estudando. Eles querem pegar o hábito mesmo colocando a mão na massa. Essa é a dinâmica da referência cruzada. Amém? Se você pegar a Bíblia, eu tenho aqui uma Bíblia pequena, não sei se vai dar para ver, mas você vai ler o trecho, e no trecho vai ter geralmente uma letra ou, além do versículo, um número qualquer. Geralmente é uma letra, tá? Quando você encontra essa letra, geralmente ou na vertical no meio da Bíblia ou embaixo no rodapé, aquela letra vai significar algumas sequências de versículos. Geralmente não dá um versículo só, dá 2 ou mais. O que você faz? Você vai buscar então esses versículos que se relacionam com o trecho bíblico que você leu. Pode ser um trecho pequeno, porque essa dinâmica vai te custar alguns minutos aí, tá? Tem que ter um pouco de tempo. Você vai anotando essas referências, tá? E seguindo uma trilha, um mapa na Bíblia, onde referência joga para outra referência, joga para outra referência, e você vai conhecendo trechos da Bíblia. Isso vai ativar, né, a sua curiosidade bíblica e posteriormente, dependendo do seu grau de intimidade com essa dinâmica de referência cruzada, você poderá até mesmo parar em certos versículos e ler e entender o contexto com o qual ele está se referindo. Amém? Isso é muito importante, vai abrir a sua visão bíblica e você com certeza conhecerá mais acerca do plano de Deus através das Escrituras para com a humanidade. Essa dica vai especialmente para as mulheres, com os melhores cumprimentos da irmã Janaína. Amém? A quarta dica aí, você vai atrelar a leitura bíblica, no mínimo 5 minutos de leitura bíblica todos os dias. Você vai pegar essa leitura bíblica e atrelar ela a uma rotina de refeição, qualquer que seja. Café da manhã, almoço, café da tarde ou janta. Amém? Você não vai comer enquanto não ler as Escrituras. Você lembra que nós abordamos no tópico 3 que o crente que não lê a Bíblia fica faminto? E eu perguntei para você quanto tempo o seu corpo aguenta ficar sem comer? Você vai descobrir nesta técnica. Amém? Então, separa 5 minutos por dia para ler a Bíblia e atrele ele a uma refeição. Antes de ter a refeição, pegue a Bíblia, leia, faça a oração pela sua refeição. Aliás, eu tenho um vídeo falando sobre isso, orar na refeição. Se você quiser saber mais sobre isso, a pergunta é: pastor, se comer sem orar, morre? Está aqui no card, eu vou deixar para vocês, amém? Então, atrele isso à sua refeição.
amém? E você vai fazer isso até quando? Até quando você sentir falta. Algum dia, se você esquecer, você vai pegar o seu café, parece que você já colocou açúcar, mas não tem açúcar, está faltando alguma coisa. O que é? Você não leu a Bíblia. Você vai atrelar uma coisa com a outra, ou o seu psicológico vai trabalhar nesse sentido e não vai deixar, você não vai conseguir posteriormente tomar café sem ler as Escrituras por causa da rotina. Voltando a falar sério, o negócio é muito sério e é perigoso, a sua alma está em risco. Eu te dei aqui o remédio para curar a sua alma e te dei também dicas para começar esse processo de cura. Eu volto a repetir que quero voltar a falar sobre este tema, porque eu julgo de suma importância para a igreja dos nossos dias de hoje. E volto a pedir novamente, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, no botãozinho VBT que está do lado direito do seu vídeo, na parte de baixo, clica nele, se inscreve, deixa o seu like, ele é muito, mas muito importante para a gente, para impulsionar esse vídeo, para que ele chegue para outras pessoas e também ajude a outras pessoas, irmãos, porque nós vivemos tempos ruins, nós vivemos tempos difíceis, e é só a palavra de Deus que nos dará escape dessa geração perversa. No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.